o nosso momento de fé. E agora, hoje, nessa inauguração do nosso programa, então quero aqui agradecer também ao Atacadão da Construção, que está também nos ajudando neste programa, o Atacadão do Óculos, todas as pessoas também que estão rezando e nos ajudando para que este programa esteja acontecendo. Um programa que tem essa finalidade de evangelização, então levar a palavra de Deus a tantas pessoas que precisam ouvir, que às vezes não conseguem estar tão próximo. Então a palavra ela vai a todos, não somente a nós católicos, mas a todos aqueles que precisam também ouvir a palavra. A palavra que deve ser sempre a luz para os nossos passos, aquilo que guia os nossos caminhos. Então hoje o nosso bispo diocesano, Dom Protógenes José Luft. Então obrigado, Dom Protógenes, por ter aceito o convite de estar aqui hoje. Então vou fazer uma breve introdução. Dom Protógenes nasceu em 6 de 5 de 1949. Então ele nasceu em Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul. Então veio de longe para cá para assumir esta diocese, nesta missão. E foi ordenado padre em 7 de 12 de 1975, em Chapada, no Rio Grande do Sul. E nomeado bispo em 26 de 1 de 2000. E 26 de 3 de 2000 foi quando, em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, que o senhor assumiu, né? Foi ordenado. Né? E estudou o estudo primário na Escola São José, na Chapada, de 1956 a 1960. O 5º ano de admissão do Patronato Santo Antônio, em Carazinho, no Rio Grande do Sul, 1961. Curso ginasial 1962 a 1965. Seminário Cristo Redentor e Santa Maria na Cidade dos Meninos, Camobi, 1962 a 1964. E Casa Dom Canela do ano 1965, 4º ano ginasial. O ensino médio se cursou no curso colegial, Casa São José, Canela, e o curso realizado nos anos de 1967 e 1968, onde o senhor já estava no seminário, né? Curso seminarístico. E a teologia, o senhor fez no seminário Monsenhor Aurélio Bacciarini. Então, e a atividade do senhor antes do episcopado, o senhor foi educador no Patronato São José, vigário paroquial na paróquia São Francisco Xavier, Itaguaí, Santa Catarina, Rio de Janeiro? É. E formador no Patronato Santo Antônio, Carazinho, Rio Grande do Sul. Então o senhor foi formador também. Foi. E que mais? Deixa eu ver aqui. Superior da Comunidade Capão de Canoa, Porto Alegre, diretor de escola. Essa também, quando eu vi aqui, eu não sabia. Você foi diretor de escola. E foi pároco na paróquia Santa Cruz, São Paulo, de 1994 a 1995. E depois superior provincial da província Santa Cruz dos Servos da Caridade até 2000, quando o senhor foi eleito como coadjutor aqui de Barra do Garças. Então, bom dia, Dom Protógenes. Bom dia, Padre Douglas. Com alegria que aqui estou e saúdo a todos os ouvintes da Rádio Conte, saúdo os patrocinadores desse programa e estou aqui assim para participar dessa entrevista e comunicar uma realidade da minha vida, né? Já foi feito, já foi apresentado, né, um pouco o histórico, né, da minha vida, da minha caminhada, e estamos aí para acolher as perguntas do Padre Douglas, que me convidou, e a quem agradeço de coração. Este ano, Dom Protógenes, nós estamos vivendo, antes da gente entrar um pouco nas perguntas necessariamente sobre a vida do senhor, este ano nós estamos vivendo na igreja o 3º ano vocacional. Esse ano, que iniciou no dia 20 de novembro de 2022 e encerra agora 26 de novembro de 2023. Então, vocação, graça e missão. Então, justamente também um dos motivos de trazê-lo o senhor aqui foi porque neste ano vocacional é um ano do qual, quando a gente fala de vocação, muitas pessoas ligam vocação somente a vocação sacerdotal, vocação religiosa, mas a vocação ela abrange todas as vocações. A igreja recuperou, vamos dizer, depois do concílio,
essa dimensão da vocação de todo cristão. E é justamente nessa visão, né, que a própria Igreja do Brasil iniciou esse trabalho dos anos vocacionais a cada 20 anos, né? O primeiro tem sido em 1983, quando se apresentou como tema, como lema, Vem e Segue-me, que é o básico, né, da vida cristã. Vem significa ir ao encontro de Jesus, estar com Ele, fazer experiência, partilhar com a sua vida e depois, de fato, seguir, né? E no segundo ano vocacional foi em 2003. Aí a Igreja do Brasil também, baseado também nos documentos do Vaticano II, resgata a dimensão do batismo como a fonte de todas as vocações. E então certamente o batismo que cada um de nós recebeu é a base de nossa vocação. Por isso é preciso resgatar essa dimensão do batismo. O batismo nos torna filhos e filhas de Deus. No batismo nós recebemos a graça de sermos perdoados de todo o pecado. Enfim, nos tornamos cidadãos do reino, né? E pessoas que, se na caminhada da vida cristã seguirem o próprio batismo, vão também no final da caminhada se encontrar com Deus, que é o objetivo fundamental da nossa presença nesse mundo. Quando a gente fala de vocação, Dr. Todd, muitas pessoas ficam curiosas como que surge a vocação da gente, da onde ela vem, como foi. Eu lembro que eu conheço o senhor, assim, de conversar com o senhor, acho que uns 10, quase 11 anos, porque 7 anos no seminário, quase 4 anos de padre, então quase 11 anos. Foi quando eu procurei o senhor para poder entrar no seminário. Então o senhor me acolheu bastante, mas desde então nunca perguntei ao senhor como que surgiu essa vocação do senhor, se é algo que já vem de família, se o senhor já tem alguém dentro da família que também seguiu a vida religiosa, foi desde a infância. Com quantos anos o senhor entrou no seminário? Como surgiu? A vocação normalmente nasce dentro de um contexto e envolve muitas circunstâncias, muitos fatores, né? A própria história da família e a experiência que a gente faz desde pequeno. E falando sobre a vocação na própria família, eu tinha um tio sacerdote, inclusive ele veio me visitar aqui no começo do meu ministério, e também uma tia, irmã. Então a família era muito religiosa, e eu acredito que pelo fato de nós desde pequeno vivemos esse contexto de vida cristã, a oração diária do terço, as orações antes das refeições, enfim, toda essa realidade. E com certeza também a evangelização, vamos dizer, aquela catequese que a gente recebe das próprias mães, né? Que com certeza eu me lembro que a mãe sempre insistia, né? Acho que uma frase que ficou, né, que nunca devemos desanimar, né? Então sempre tinha essa colocação, e eu percebo que não foi vamos dizer, tu tem que ser padre, não sei lá, mas foi todo um ambiente que criou essa possibilidade, né? E a gente era bastante normal, e todas as semanas, no domingo especialmente, nós íamos à igreja, né, para participação da missa dominical, né? Então isso era bem comum nessas famílias, vamos dizer, naquele tempo eram famílias tipo assim, tradicionais, que tinham essa
essa visão, né? E só depois que vem, vamos dizer, essas revoluções dos tempos modernos, né? Atuais, né? Que criam assim uma realidade diferente nas próprias famílias. A gente na própria família a gente percebe que irmãos, sobrinhos já deixam de lado, né? Que é meio comum em todas as famílias, né? Antigamente tinha essa ideia de que se tivesse 3 filhos homens, um tinha que ser padre, né? Mas eu tinha também eu quando entrei no seminário, eu era bastante novo ainda, né? Acho que eu tinha 12 anos, acho que ia fazer 12 anos, né? Entrei com 11 praticamente. E justamente lá no Patronato Santo Antônio que tinha um seminário, pré-seminário, né? E lá então fiz um ano de reforço de admissão para o ginásio. Então a parte do ginásio, depois que foi colocada aí, foi lá em Santa Maria, num distrito em Camobi, ficava um pouco fora da cidade, no lugar onde tinha a Cidade dos Meninos. É uma instituição que surgiu em favor das crianças de rua, né? Então nós nesse local tínhamos também o seminário. Aí depois foi decidido ter um local específico para o seminário. Então o último ano de ginásio eu cursei lá em Canela, né? na casa Dom Guanella. Então aí era especificamente só seminário, né? Então depois disso eu fiz o noviciado, e depois do noviciado, então ainda em Canela eu fiz o colegial, né? De lá então em 69 fomos para Porto Alegre para a filosofia, né? E lá também, enquanto estávamos cuidando também das crianças, né? Como finalidade, né? da obra, nós tínhamos também um curso de filosofia. Depois, em 1971, né, fui com os meus colegas para Roma, né, e nós tivemos então a teologia. O seminário era interno, né, nós não íamos na faculdade, né, mas depois, com o tempo, os próprios seminaristas lá do seminário Aurélio Bacciarini iam para as faculdades, as universidades lá católicas lá de Roma. Tem os grandes cursos, né, Gregoriana, a Propaganda Fide e tantos outros institutos. Essa saída do senhor de casa aos 12 anos, como foi a reação dos pais do senhor? Eu acredito, os pais sempre, acho que apoiaram, né? Inclusive foi interessante a minha história de entrar na congregação, porque nós estávamos terminando o primário, né, lá na cidade, e o que vamos fazer agora? Vamos entrar no seminário diocesano para a família, para o pai, não tinha condições de manter. Aliás, tinha um irmão que foi junto comigo, né, que entrou, e um primo e um outro candidato, né, mas isso aconteceu em 1961, acho que foi no início do ano, né? O pároco lá da minha cidade, Chapada, né? Foi de férias. Ele já naquele tempo, eles entravam em contato com os padres lá do patronato, e naquela oportunidade veio um padre que estava passando lá em Carazinho. Era o padre Armando Prédice, era um padre baixinho, né? Não sei se chegou a conhecer, ele esteve aqui em Água Boa, um período, né? E então ele, no final, disse assim, né, que quem quisesse entrar no seminário, não sei o que o seminário iria dar condições para entrar, né, também econômicas. Então sei que meu pai nos conduziu lá para a sacristia e tivemos esse diálogo, esse encontro, e a partir daí já tinha sido fixado, né, a data de apresentação lá em Carazinho, que foi no final de fevereiro de 1961, e aí
continuou essa caminhada. No lema da ordenação do senhor colocou por causa da caridade. Por causa da caridade, é tirada lá da carta, aquele bilhete a Filemon, né? São Paulo pede por amor, por caridade, que seja acolhido esse escravo que era Filemon, né? E, aliás, Filemon era o patrão do escravo, né? E foi também relacionado com o nome da congregação, né? Servos da Caridade. Até o padre, que era padre provincial, foi o nosso formador e uma pessoa muito especial, né? Me ajudou nessa ideia, né? E surgiu, né, essa expressão, duas palavras, né? Propter caritate, por causa da caridade, por causa do amor. Sim. Nós vamos agora para um intervalo e voltamos para fazer alguma finalização com o senhor e também para a gente entender como foi quando o senhor chegou aqui na Barra, como foi a realidade, como o senhor encontrou aqui. Já tinha um bispo, foi o seu segundo bispo, tinha tido Dom Antônio. Então, nós vamos e já voltamos aqui com a entrevista com o Dom Protógenes. Então, daqui a pouco nós teremos um momento de oração, teremos também o Evangelho do dia. Então, você que está em casa já pode estar preparando também a sua água para ser abençoada, os seus objetos. A gente vai estar dando a bênção também. Então, voltamos aqui com a entrevista com o Dom Protógenes. Então, Dom Protógenes, nós estávamos falando um pouco sobre a vocação do senhor, como surgiu. E o interessante é que quando o senhor chegou aqui na Barra era uma realidade. Em 2000 já tinha o nosso bispo antigo, o primeiro bispo da diocese, Dom Antônio. Sarto. Dom Antônio Sarto. Então o senhor chegou como coadjuntor. Sim. Como que foi essa realidade que o senhor encontrou aqui? Antes de tudo, né, eu tinha vindo aqui na região, né, porque em 1994 a congregação, a província tinha acolhido, administrar a paróquia de Canarana, Paróquia Nacional Auxiliadora. Isso foi em 93. Em 95 eu me tornei provincial e em meados de 1996 eu vim para cá e primeiro viemos de um carro com uma van lá de Brasília e chegamos aqui na Barra, nos apresentamos ao bispo, né? Estávamos presentes todos os conselheiros, justamente para conhecer a obra, a paróquia lá em Canarana. Também, então, passamos aqui na Barra do Gás, tivemos o encontro com o Dom Antônio, né? Que ficou muito feliz com a nossa chegada e já aproveitou a oferecer a paróquia Nossa Senhora Aparecida lá de Água Boa, né? E de fato nós acolhemos já em 97, nós assumimos a paróquia de Água Boa. E sei que nesse período, durante os anos seguintes, em 97, 98, eu normalmente visitava as casas, as paróquias onde tinham os co-irmãos, uma ou duas vezes durante o ano, né? Então, todas as vezes que passava por aí, encontrava com o Dom Antônio e ele já nos últimos anos, 98, 99, já me colocava no ouvido, né, que uma congregação deve oferecer, não sei, a cada, não sei, 20 padres, um bispo, né, não sei o que, etc. E vinha com essa história e então tem o dedo dele. Então tem o dedo dele. Insistia bastante nessa coisa. Mas eu ouvia e nem assim, não respondia, né? Mas, de fato, depois, no final de 99, eu fui chamado pela Nunciatura, o secretário-geral da Nunciatura entrou em contato. Inclusive, já tinha conhecido ele em Brasília, provavelmente já estavam me acompanhando em alguma coisa, né?
então já tinha encontrado com ele lá em Brasília, e aí ele telefonou e fez esse pedido, né? E, aliás, antes disso, a questão não é bem assim, né? Mas depois foi falado com o secretário. De fato, o que aconteceu que foi no dia 7 de dezembro, dia da minha ordenação, fui chamado para lá para a Cúria Metropolitana de Porto Alegre, e o então arcebispo Altamiro Rossato me entregou uma carta e dizendo: agora tu lê, depois tu medita sobre isso e depois tu dá uma resposta. E depois eu li essa carta e estava colocado assim que o Papa tinha nomeado como bispo coadjutor de Barra do Garças, sabendo que como coadjutor logo seria colocado como titular, né? Aí pediram um dia 2 de meditação, né? Para ver se eu fui meditando, e no fim aí que eu entrei em contato com a Anunciatura, né? E falei com esse secretário, que atualmente acho que é núncio apostólico lá no Panamá. Agora, por causa um pouco da Covid, eu perdi um pouco as memórias, né? Mas com o tempo já iria recuperar, né? Mas vocês ouvintes, o Dom Clotaire tem uma memória muito boa, somente da geografia das coisas, né? Então ele consegue ver os lugares, a geografia dos lugares. Entender, né, o local. Então, o meu sim, mas aí para a publicação a questão foi assim: nós tínhamos um capítulo geral do qual o provincial mais 2 escolhidos iriam participar. Eu pedi para que o anúncio fosse feito durante o capítulo geral. Isto foi em janeiro, né? E o anúncio foi no dia 26 de janeiro. Aí tinha 2000, né? Pois é, durante 1 mês e meio eu tive que manter o segredo, né? Pontifício, né? Aquela questão, né? Evidente que poucas pessoas souberam. Eu sei que meu ajudante lá na província, o ecônomo provincial, recebeu essa comunicação a nível da província, e lá em Roma o superior geral, né, também receberam essa comunicação, mas aí tivemos que zelar, né, e até no dia anterior pediram para fazer essa comunicação. Eu achei que era indevida, né, que só poderia ser comunicado, mas isso foi feito assim, colocado que havia uma notícia que no dia 26, lá em Roma, na casa Monsenhor Aurélio Bracciarini, lá nós iríamos reunir para celebrar. E quando estava durante o capítulo, me telefonou também o arcebispo cardeal da Congregação dos Bispos de então, né, que era Dom Lucas Moreira Neves, né, que foi arcebispo da Bahia, São Salvador, que tinha sido nomeado, aliás, ele era presidente da CNBB naquela ocasião, e foi levado a Roma, né, para ser o presidente e ele entrou em contato e desejava também participar, né? Aí ele tinha motivos, assim, tinha problema, tinha diabetes, era bastante doente, né? E naqueles dias também ele me convidou a visitar ele, fui lá, visitei lá no palácio, e depois mantemos essa comunicação. Acho que um dia antes ou depois, ele estava muito frio em Roma, era no período de janeiro, né, período de muito frio, né, e ele mais ou menos assim dizia, né, que
talvez seria difícil de poder de participar. Daí eu disse, não, o superior-geral vai buscar o senhor, vai ter problemas, ele vai ficar lá perto, então, e aí, de fato, teve uma pequena assim, celebração, que estava presente o cardeal, né? E foi um momento muito comovente, né? Sim, sim. Bom, Pastor, eu agradeço muito a presença do senhor. Eu teria muitas perguntas, muitas coisas para fazer. Acho que precisaria de umas 3 horas aqui que eu queria fazer. Eu talvez até nem respondi quando cheguei aqui, né? No sentido que, eu encontrei uma diocese bastante carente, né? Em todos os sentidos, né? E, de fato, Dom Antônio, provavelmente, porque era uma região no período, né? Que vieram os primeiros migrantes, né? Quando surgiram as paróquias, né? Então provavelmente não tinha nem recursos, né? Para se manter, e se mantinha através dos recursos que vinham lá dos salesianos, né? Então um pouco é uma situação assim difícil, né? Nós vivemos na nossa diocese um momento da graça, porque principalmente quando a gente fala de vocação, hoje nós temos vamos dizer assim, em comparação, uma grande evolução nos vocacionados, né? A vida sacerdotal, a vida religiosa. Então, o senhor está nesse período também de transição, né? Então, nós queremos aqui agradecer ao senhor por tudo que o senhor fez e assim, por tudo que o senhor é, né? Então, que Deus abençoe sempre a vida do senhor. Eu agradeço também a oportunidade também de tê-lo aqui, também do senhor ter me acolhido, né? E a missão do Senhor da Caridade, ela perdura por toda a vida, né? Então, eu agradeço a presença. O senhor quer deixar alguma palavra? Nós estamos no ano vocacional. Como eu disse no início, o ano vocacional ele não é somente para as vocações sacerdotais, religiosas, mas como bem o senhor disse através da sua história, toda vocação ela surge da família, então do berço familiar. Então, infelizmente, hoje se perde um pouco isso, a questão da oração em família, da missão em família, daqueles hábitos familiares. Então, acaba que a família é alvo. Então, a própria doutrina social da igreja ela fala que a família é a célula vital da sociedade. Então, qual a mensagem o senhor deixa para todo o povo de Deus, o povo do Senhor também, né, que foi confiado ao Senhor como bispo dessa diocese? Eu acredito que as circunstâncias, as realidades dos últimos anos, né, eles foram assim difíceis, né, através da pandemia, né, mas foram momentos também de muita graça, né. Foi nesse período que tive a graça de ordenar uns 6 sacerdotes, se não me falha a memória, né, mas na realidade ainda agora, né, então com a ajuda também dos sacerdotes que foram ordenados, né, foi possível, né, que despertasse mais essa dimensão vocacional, né, e só devo agradecer a Deus, aos sacerdotes e também aos fiéis leigos e leigas da diocese pela sua oração, pela participação, pelo envolvimento nessa caminhada que nós tentamos realizar e que foi realmente com a graça de Deus, foi muito, eu realmente tive a alegria de poder encaminhar agora, o próximo que vem, né, terá assim um caminho aberto, acredito, né, para trabalhar melhor, né, todas as dimensões de pastoral, especialmente a dimensão vocacional. Então, um abraço a todos, Deus abençoe e vamos assim estar aberto também em outro momento, não sei se é possível, né? Sim, vamos depois marcar de novo e tem muitos assuntos, inclusive assuntos que precisam ser falados. E eu agradeço a Rádio Conte também por essa oportunidade que ela nos dá. É uma forma de evangelização. Um santo que o senhor conhece bastante, São Maximiliano Kolbe, ele também trabalhava muito essa dimensão também, de trabalhar os meios de comunicação. Então, e outros santos também. Os meios de comunicação também é uma forma de evangelizar. Então nós vamos agora
intervalo e já voltamos com um momento de oração. Você pode estar preparando aí também a sua água para ser abençoada, vai ter o Evangelho do dia e a bênção final. Voltamos no nosso momento de fé, então quero aqui agradecer os nossos patrocinadores, Atacadão da Construção, o Dani lá nos acompanhando, obrigado por todo o apoio. Também o Mercadão dos Óculos, então o proprietário lá, o Wanderson, obrigado Wanderson também por todo o apoio. E aqui também quero passar para vocês o telefone da rádio, então você que quer também interagir conosco, mandando a sua mensagem pelo WhatsApp, fazendo seu pedido de oração, o telefone nosso aqui da rádio é 66992107534, repetindo, 66992107534. Então você pode estar, então aqui já temos uma mensagem, então aqui da Claudionice, lá da paróquia Nossa Senhora Aparecida do Pontal, então o Pontal nos acompanhando também, dizendo que está nos ouvindo aqui e intercedendo por cada um de nós. Claudionice e seu esposo, Odaíro, lá da Renascer Cosméticos. Então, obrigado também a Marleide também está nos acompanhando, e tantas outras pessoas também nos acompanhando aqui pela rádio. Então vamos agora a pedido de oração, daqui a pouco nós vamos falar os pedidos de oração durante o momento da bênção. Então vamos ouvir o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras. Brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa. Brotou e deu frutos 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acredite e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No Evangelho hoje, segundo Lucas, nós ouvimos Jesus, que ele conta a parábola do semeador. E Jesus ele tem essa metodologia de contar por parábolas, justamente para que aqueles pequenininhos possam compreender o que ele tem a nos dizer. E hoje ele nos chama a atenção justamente sobre a semente. A semente que é lançada, mas muitas vezes não gera frutos, porque muitas vezes é sufocada pelas coisas do mundo. Eu costumo dizer que hoje na nossa vida espiritual nós temos 3 grandes dificuldades para que a gente possa gerar frutos. Uma mais difícil de todas, a mais fraca, vamos dizer, de todas, é o diabo. Ele age nos nossos sentimentos, a gente que dá força a ele. Mas a segunda, que a gente tem que lutar sempre, para que a gente possa lutar para que possa gerar fruto, é o mundo. O mundo,
ele acaba muitas vezes nos sufocando, como a palavra que cai em meio aos espinhos. O mundo acaba nos puxando para dentro dele, tirando a nossa convicção, aquilo que é o projeto de Deus na nossa vida. E o primeiro que a gente tem que lutar, o nosso maior inimigo, é a gente mesmo. Nós temos que lutar diariamente contra a gente mesmo, contra os nossos temperamentos, contra nossas vontades, para que a gente possa gerar frutos. Porque uma árvore é conhecida pelos seus frutos. E para que não morra essa árvore, essa semente que é lançada, nós precisamos ter obra. Como hoje nós ouvimos até o Dom Protógenes, o lema da sua ordenação por caridade. A fé sem obra, ela é morta. A maior forma de evangelizar é a nossa própria vida. A maior forma de gerar fruto é a nossa vida. Porque a palavra por palavra, sim, ela não gera fruto. O fruto ele é gerado com a ação, palavra e ação. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia em que nós rezamos neste Evangelho, também celebramos hoje São Padre Pio, pedindo a intercessão dele. Vamos pedir a Deus que esta semente que hoje é lançada, a semente da Palavra de Deus, seja sempre aquilo que guia os nossos passos. Que seja o Senhor a nos guiar. Que não deixemos essa semente morrer. Que possamos regar todos os dias com a nossa oração, com a nossa caridade e com a nossa vida. Vamos agora de música e em seguida voltamos com o momento de oração. Nosso momento de fé e agora também teremos o nosso momento de oração. Então, vamos ler algumas mensagens que chegaram pedindo oração. Bom dia, Padre, sua bênção. Quero pedir oração pela minha família, em especial pela cura e libertação da minha tia e meu primo. Então, Pâmela, lá da Capela Santo André. Obrigado, Pâmela, por estar nos acompanhando, está também nas orações. Padre, peço oração para meu pai Nício Machado de Oliveira. Ontem à noite ele fez a cirurgia de retirada da parte do intestino por causa do câncer. Contará também lá do Pontal do Araguaia, também estará nas nossas orações. Também o diácono André também mandou pedindo oração pelo retiro dos ministros da Eucaristia que está acontecendo neste momento lá no CESPA. Então, você também que nos acompanha pode estar mandando seu pedido de oração também para a semana que vem. Nós vamos estar também novamente no programa aqui no sábado, às 8 da manhã. E também oração pelos meus filhos, está chegando agora. Então, quem está mandando essa mensagem é Valdiene. Então, Valdiene lá do Pontal do Araguaia também nos acompanhando. Pontal do Araguaia nos acompanhando em peso, né? Então, vamos também estar colocando em oração. Você também pode estar mandando o seu pedido de oração para que a gente possa estar rezando. Você que está em casa também pode preparar a sua água, os objetos para ser abençoado. Neste momento vamos nos colocar na presença de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai de amor e misericórdia, pela intercessão da Virgem Santíssima, e hoje também pedindo a intercessão de São Padre Pio de Pietrelcina, nós peçamos, Jesus, por todas as famílias de nossas cidades que nos acompanham aqui pela rádio, todas as famílias que é o berço de toda a vocação. Nós pedimos para que o Senhor possa iluminar todos os caminhos, que essa semente que hoje nós falamos no Evangelho possa gerar frutos e que tudo aquilo que queira de alguma forma ou outra matar esta semente possa ser afastado dos nossos caminhos. Eu lhe peço, Senhor Jesus, mandai o vosso Espírito Santo de força, de fortaleza, de sabedoria, de humildade, que possa proteger as famílias, iluminar os lares, que possa também reacender esta chama do Espírito Santo, que às vezes vai se apagando com o tempo. Nossa vida espiritual, muitas vezes, ela não é estável. Às vezes ela está subindo, às vezes ela está descendo, e muitas vezes a gente precisa nos reanimar. E reanimar nesse espírito de oração, de fortaleza que só Deus pode nos dar. Então vamos pedir nesta manhã que o próprio Senhor Jesus, pela intercessão da Virgem Santíssima, possa nos encher da força do Teu Espírito, que possa nos animar, nos fortalecer nesta vida e nos gerar também frutos de missão para tantas pessoas também que precisam. Porque quando a gente recebe esta força de Deus, ela não é para ficar só conosco, mas também possa ser manifestada a outras pessoas. Então, neste momento, possa abençoar, você coloca a sua água, os seus objetos para receber a bênção. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra.
pela intercessão da Virgem Santíssima, derrame sobre esta água que é colocada para ser abençoada, sal, objeto, colocado para ser abençoado. Que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Então quero aqui, antes da bênção final, eu quero aqui deixar alguns avisos. E nós teremos agora na terça-feira, lá na Matriz Santo Antônio, às 7h30 da noite, nós teremos a missa com os bispos do Regional Oeste 2. Então, aqui da nossa região, estará todos os bispos. São quantos bispos, meu compadre? Nós somos total de 8, né? 8 bispos. Mais os padres aqui da Diocese que vão estar presentes, né? Então, na terça-feira, às 7h30 da noite, na Matriz Santo Antônio, nós vamos ter esse momento muito bonito, muito forte, com a presença dos bispos, mostrar também a nossa comunhão, estarmos juntos na igreja. Nós somos todos igreja. Então devemos estar juntos neste momento de comunhão com os bispos da nossa região, em ligação com o nosso Papa Francisco. Então todos estão convidados. Também quero convidar para a festa de São Miguel, que vai acontecer no dia 29 e dia 30, lá no Pontal do Araguaia. Então, nós teremos missa todos os dias durante a semana, às 7 horas da noite. E na sexta, nós teremos a procissão, que vai sair às 6 horas da tarde, lá da Feira Coberta, em direção à Igreja São Miguel. E depois temos a missa de encerramento. E sexta e sábado tem a festa social. Então você também pode estar indo com a sua família. Vai ter leilão, vai ter um caldo, vai ter cachorro quente. Então vamos participar também deste momento. Então, para trás, não peço ao Senhor, aproveitando que o Senhor está aqui, para o Senhor dar a bênção para todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Pai, na vossa infinita bondade, olhai todos os vossos filhos, especialmente aqueles que nos acompanham através da Rádio Conte, e concedeis a todos a vossa bênção por intercessão de Nossa Mãe a Virgem Maria e São Pio de Pietrelcina. Desça sobre cada um de vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Então tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até sábado que vem, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.